Então, dar as boas-vindas a todos os alunos, e especialmente ao Micas, que é um dos alunos também da aula, mas que hoje é o nosso professor, que vai nos apresentar musicalidades africanas, né? O Micas Orlando Silambo, que vem de Moçambique, de Maputo, mas que é doutorando aqui na UFPB, né? Já faz um ano, né, Micas? Você está entrando no segundo agora. Então, muito obrigada por nos presentear com essa aula. E acho que a gente pode começar, né, Chico? Quer falar alguma coisa? É isso aí. Obrigado, Micas. E vamos que vamos. A palavra está com você. Então, boa tarde a todos mais uma vez, formalmente. A professora já me apresentou e eu sou o Micas Silambo. Estou a estudar aqui, o curso chama-se Musicologia e Etnomusicologia, né? Formalmente era preciso escrever assim. Então, nós vamos trocar uma ideia sobre práticas musicais africanas. E para mim esse não é um momento de dar a aula, mas um momento de troca de ideias, um momento de conversar, um momento de aprendizagem. Se tem muita coisa que eu fui sistematizando por causa da preparação dessa aula. Tem muitas buscas que eu fui fazendo por causa da preparação dessa aula. Tem buscas que eu fui fazer especificamente por pensar nos professores e colegas que estão nessa aula e das pesquisas que essas pessoas fazem. Então, podemos ir para a apresentação em si, para ver na prática o que eu estou a me referir. Então, vou agora pedir à professora Nina que coloque a aula. Eu chamei isso é uma introdução. Na verdade, nós não vamos. Eu estou a trazer aqui provocações que podem nos levar a fazer uma pesquisa específica sobre uma determinada prática cultural, de tal forma que não teremos tempo de falar dessas práticas ao fundo. Então, chamo isso de introdução vou chamar de música africana, e estamos aqui a afirmar conexões estéticas intercontinentais, né? Estamos a falar do vosso continente e o meu continente, né? Então nós vamos pensar isso a partir de um determinado contexto moçambicano. Vamos olhar para a questão da estética musical, dança, vestimenta, instrumento, e vamos pensar isso a partir de instrumentos audiovisuais. Então, nós vamos ver algumas imagens aqui, vamos ver alguns vídeos e talvez vamos escutar alguns áudios. Quando eu ia preparando essa aula, eu ia pensar, será que o Brasil é Moçambique ou Moçambique é Brasil, olhando para elementos que estavam a ligar em termos de estéticas musicais. Se vocês tiveram a oportunidade de escutar os vídeos e ver as técnicas de execução de alguns instrumentos, possivelmente vocês estão a ter ideia do que eu estou aqui a me referir. Então, eu fui pensando nas afinidades de cada um que está aqui na turma. Então, nós vamos pensar isso a partir daquele lugar que eu coloquei uma seta vermelha, que é o Moçambique, né? Então, o continente africano é um continente de sangue, como vocês sabem, mas esse sangue é um sangue muito deixado por outros continentes. Que vão lá para explorar alguns recursos, e a partir disso gera-se uma série de guerras que acabam. Então, aquela seta vermelha tem um significado especial. De toda forma, quando nós estamos a falar de Moçambique, eu quero que a gente não entenda apenas que estamos a falar de Moçambique, mas estamos a falar também regiões que fazem fronteira com a Moçambique.
Então, o Zimbábue, África do Sul, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, também essas práticas que nós vamos ver hoje não refletem apenas Moçambique. Lembrando que isso foi uma divisão feita depois, então há essa partilha. O continente ele era separado por montanhas, era separado por rios, mas depois isso não foi verificado nessa delimitação da Conferência de Berlim. E isso acontece com o Brasil. Isso acontece. A gente vai ver conexões não só meramente brasileiras, mas vamos pensar em Peru, vamos pensar em Bolívia, vamos pensar um pouco na Venezuela, a partir dos exemplos que eu vou indo trazer aqui aos poucos. Então, realmente eu posso dizer que é uma conexão de estéticas intercontinentais. Podemos passar para o próximo slide, professora, por gentileza? Então, aqui nessa disciplina, a nossa intenção é ouvir, é ver, né, as práticas e saber caracterizar essas práticas musicais. Então, nós estamos a fazer essa conexão a partir de, por um lado, matizes africanos e, por outro lado, afrodiaspóricas, se pensarmos aqui no Brasil. E, como eu disse, nós vamos ter dinâmica de usar imagens, vídeos dessas práticas, e isso vai ser enriquecido a partir de comentários que vocês vão tecer, eu vou tecer dos exemplos que nós vamos ter aqui. Próximo slide, professora. Então, eu começo a pensar a partir dos instrumentos musicais, porque esses instrumentos musicais, se vocês forem olhar, tem alguns instrumentos que têm relações com o Brasil. É por isso que eu trouxe aqui imagens e eu sempre gosto de trazer os nomes também, porque eles têm um determinado significado dentro da cultura africana. Então, eu fiz questão de colocar os nomes e a partir disso quero chamar a atenção também de que esses nomes que eu coloco aqui, se vocês forem ao YouTube ou, sei lá, na literatura escrita sobre esse instrumento, vocês não vão apanhar eles escritos sobre esses nomes, porque esses nomes, muitas das vezes, eles são escritos pensando nas regras da língua portuguesa de Portugal, que de alguma forma não pensa para aquilo que é a maneira como as línguas bantus são pensadas. Então, você vai encontrar o Xipendani, Xitende, Xizambe, Panque, Ambila, Xipalapala, Xigovia, esses nomes vão aparecer escritos de uma outra forma quando forem lá. Mas eu fiz questão de trazer aqui para chamar a atenção a isso, que é importante que a gente volte para os nomes específicos dos instrumentos musicais, porque, afinal de contas, aquilo que a literatura nos passou não pensou o contexto específico. E esse contexto específico tinha um significado para aquela cultura e aquelas pessoas. Próximo slide, professor. No próximo slide, continuamos a pensar nos instrumentos. Então, temos Macere, Gocha, Roxo, Mafachaua, Ngoma, Ngulula, Xigubo. É só para trazer alguns exemplos, porque são esses exemplos que nós vamos encontrar nas músicas que vamos escutar. E a partir daqui nós já temos uma ideia em termos da sua nomenclatura, a maneira como se escreve, por um lado, a maneira como se pronuncia. E podemos, talvez, no próximo slide, professora, podemos agora escutar um pouco desses instrumentos a partir de Xizambe, para ouvir como é que soa. Nessa primeira fase, não haverá muito espaço para comentar, porque esses exemplos depois voltam quando nós estamos a falar já das danças especificamente. Aqui são exemplos específicos de alguns instrumentos. Então, prefiro que a gente não discuta muito essa parte, mas passe para os exemplos. Então, o primeiro exemplo, professora, de Xizambe, só para termos uma ideia de como é que Xizambe soa.
Então, eu vou indo comentar à medida que ele vai falando nessa primeira fase. Ele está afinando o instrumento. Então, ele está a colocar aquela fibra de sisal no xizambe, naquela arco, aí. E o galo está ali também cantando, né? Ele está dizendo que vai ficar bom esse instrumento. Dá para ver que ele acaba de tirar, porque ainda não sei como é que chamam, ainda tem... Ele está experimentando a afinação. Ele está a ajustar a afinação. Então, ele está a reclamar, está a dizer, epa, esse meu instrumento aqui é afinado. Ele está a dizer, está a negar esse instrumento desafinado, né? Como se ele estivesse a conversar com o instrumento, né? Ele está dizendo que esse exame está negando desafinar, né? Então, professora, é suficiente, é suficiente. Acho que pode parar o vídeo. Ficou a ideia, né? Ele está usando a boca como uma caixa de ressonância e está alterando o som na corda à medida que ele vai colocando os dedos na corda. E, ao mesmo tempo, tem a licinga que está a friccionar o instrumento. Eu disse que não vamos comentar muito nessa primeira fase. Vamos para o próximo exemplo. Obrigado, professora, com a ideia. Então, o elemento importante para enfatizar aqui é a questão das sugestões
que os instrumentos estão a dar ao músico, né? As estruturas que ele está executando de afinação na voz dele, né? São sugestões feitas pelo próprio instrumento. Podemos passar para o próximo exemplo, professor? Thokozie, thokoza, msewa ingwe, Zulu, jika, jika, mukoho. Lishile. Ina niko na mina Eva Franise Manave. Ni vulavula ku kola. Ni tingoma. Angoma leyikulu ifavasi leyin'wana nyankwave lweyi mavilule leyi nga la phakati. Ni vulavulaka leswaku ni la ku kombisa mitirho ya mina ya tingoma leti ni chayaka lomu district ya Ximbutsu inga metramu 30 wa tinyanga hi nga tiveka ku hi Poronto ku tirhela Ferlimo. A vito lalukulu leyi ingoma leyi phindulaka tingoma leti. Leyi ngoma leyi anga mfavasi leyi ngoma leyi yana phakati hi leyi vitanaka hambi xi yo tumbela kwihi xikombi xa munhu xa vuya hi ngoma leyi. Hi yena munhu muzana wa kona hlamulaka laha lweyi nyankwave lweyi xara wa mina a ngoma leyi hi yona leyi nyiketaka ku duma swinene hi mpfunga lowukulu. Ni lexi loko swi divanisiwa leswi i xiturumento xa ku karhata swinene lexi xi nyikaka mpfunga nambi ka munhu a swi twa swa ku swi kona swi mahekaka Ximbutsu. A ngoma leyi ya ku sungula ya voko la xidlo i ya wanuna hi ya vuya leyi ya i n'wana wa kona bava wa kona hi lweyi i nga mfavasi. Se hi ya vuya hi ta kombisa a xingomana nga swivanani swa koho leswi hi zaka hi ku i tingoma hi ku bala ka tona hinkwato. Xin'wanyana nga lexi a xingomana i nga mphahlo lowukulu ka tiko la ka Manukusa la ka Nghunghunyana Muchapi. Hina lomu Ximbutsu hi pfumela ku maya hinkwaswo swa tingoma swa ntumbuluko wa tolo ka masiku hi leswi vulavulaka swoho. Hi kombisa macomani ya ntumbuluko loko mandlozi ma huma a ku chayiwa a macomani nga le ni nga tamela. A vandhawu a ku chayiwa tingoma anga leti nga la hinkwato i nga 5 ta ntumbuluko wa tolo a hi nga chayi magogogo. A magoxa lawa hi lawa ya ntumbuluko lawa ma tlakuxiwaka ku fambisa a ntirho wa hina wa kuritura ya metramu. Hi leswi hi kombisaka swona kola hi nga kona. Thokozie, thokoza, msewa ingwe, Zulu. Thokozie, thokoza, msewa ingwe, Zulu. Jika, jika, mukoho. Aluku ya masilu wa Nyamalala hengwa. Uku ya masilu wa Nyamalala hengwa. Ulele kasulwa. Unyamalala wa Nyamalala nilele kangwa. Nilele kasulu. Nihlala kangwana. Nafamba masina. Então, é suficiente. Então, aqui nesse vídeo, o que é inicialmente importante enfatizar é o seguinte, que eles querem fazer uma performance, mas antes de fazer a performance, eles
apresentam-se aos espíritos ancestrais que nós estamos para fazer uma performance. E ela explica que aqui esses tingoma são os diferentes tambores, a gente fez referência a isso, né? Então, ela explica que aqui tem um ngoma que responde, um ngoma que faz a chamada. E a resposta não é necessariamente aquilo que a gente chama de pergunta, é resposta. É a resposta dos problemas que eles têm. Então, quando alguém, por exemplo, vai enquanto está doente dentro daquela cerimônia, quem que tem que resolver esse problema é um tambor específico, é um ngoma específico. Então, é isso que ela está a explicar ali. E ela está a dizer, em algum momento, que aqui, esse é o pai, esse é o filho, essa é a mãe, essa é a minha xará. Então, não é simplesmente uma execução de ritmo, mas é uma coisa que eles encarnam aos antepassados, por um lado, que estão em contato com as pessoas que estão a viver o presente. Podemos passar para o próximo exemplo, a gente volta para essa discussão mais à frente. Elena Mamani, Elena Mamani, Elena Mamani, Rosa Mamani, Niraya Mamani, Nitwapagaya Mamani, Walena Mamani, Kaniwoleli wa Mamani, Elena Mamani, Netelandrimaya Mamani, Elena Mamani, Tiana Teresa, Karero Kisivida, Nakalawina Waya, Okalawo Kisivida, Nakalo Tea Waya, Okalawo Kisivida, Nakalo Warawaya, Kajo Padelu Warawera Mahiguano, Tiana Mahiguano, Arera Wawihaka, Wera Walele, Puto Wokie, Nogu Sereta, Amera Uruana, Aniso Lorera, Amale Mahigi, Yerobushereta, Erete Helamia, Erete Sida Wokiha, Sida Kandamia, Reta Weliti, Amali Uhede Wamene Okala Malimu, Mario Regira, Amali no Nanara, Maru Paneliwa, Amali no Roniwa, Mario Tuliwa, Amali no Taliwa, Mario Nediva, Amali Munimona. Então, acho que temos uma ideia sobre esse instrumento que o dono chama de maguita, né? Cada relação com a guitarra, né? Mas você vai encontrar sobrenomes como Xigogoguana, Xibavana, e eu já falei um pouco disso numa das aulas da professora Nina sobre esses bavanas Xigogoguana, quando estava a falar de viola machete, eu acho, né? Esse eu me lembro muito bem. E aqui o que eu quero enfatizar é a questão da relação que a pessoa cria com instrumentos, em termos da própria concepção, né? A relação com o seu dedo, a relação com a sua mão, a dimensão do próprio instrumento, o volume, o tamanho do instrumento com relação à pessoa que executa, e o desenvolvimento de uma técnica específica. Então, nesse tipo de abordagem, você encontra pessoas que dizem que não, o meu instrumento é um instrumento espiritual, é um instrumento personalizado, que só eu é que posso tocar. E, inclusive, a técnica que cada um desenvolve é uma técnica específica, consoante as suas finalidades. A afinação é uma afinação específica, consoante as suas finalidades e de acordo com aquilo que ele quer tocar. O número de cordas também varia de acordo com as afinidades da pessoa, a própria altura da sua voz. Tem outro exemplo que eu trago sobre esse aí, que não precisamos ver hoje, né? Mas se a gente começar a olhar para esse exemplo e olhar para o exemplo que a professora Nina dá com machete, às vezes, se olharmos, há um vídeo que a professora passou,
a gente vê uma relação técnica, não especificamente nesse vídeo, mas em outros vídeos, em termos de execução. Então, acho que são elementos que vale a pena ver. Podemos passar para o próximo exemplo, professor? Não. Pode parar. Tá mudo, ficou mudo, Micas. Então, o que a gente pode chamar a atenção a partir desses exemplos, que são muito poucos para a realidade africana? Quer dizer, eu busco esse exemplo a partir de Moçambique, mas pensando na África, a gente consegue ver que há uma diversidade cultural em termos dos instrumentos musicais que ultrapassa a dimensão dos tambores que geralmente eles são usados para descrever a África. Então é preciso também pensar nisso. E se vocês olharem para o Brasil, vocês podem ver estéticas relacionadas. Por exemplo, o último exemplo que a gente vê aqui, ele me leva para indígenas daqui do Brasil. Então, e é um exemplo que eu busco, é Moçambique, mas tem muitos outros exemplos que a gente podia pensar neles. Essa era a primeira fase. Não vamos ver todos os exemplos da primeira fase. A professora pode parar a apresentação dessa primeira fase. Não vamos ver todos os exemplos. Essa era a primeira fase, que era para explorar um pouco sobre os instrumentos, fundamentalmente para ver que existem cordófonos, existem aerófonos que a gente vamos ver, existem instrumentos percussivos também, existem instrumentos mais adiante vamos ver que existem eletrificados também nessa realidade. Então, é uma diversidade cultural enorme, enorme, que a gente não tem que resumir a África só ao tambor, a gente tem que passar para outros exemplos. Então, eu paro aqui nessa primeira fase ligada aos instrumentos musicais e podemos conversar um pouco sobre esses exemplos. Era só trazer algumas coisas para o debate, né? Se quiserem comentar, se quiserem colocar alguma dúvida sobre essa primeira fase, fiquem à vontade. Oi, Micas, boa tarde. Pode falar, John. Tá, obrigado. Eu tenho uma dúvida, né? Assim, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu vi o ano passado, no semestre passado, né? Eu vi uma apresentação, eu tive a chance, a oportunidade de assistir um músico tocando com o instrumento dele, era Naka, o nome dele, inclusive Gilson também viu, estava na mesma disciplina que eu, e aí a gente estava pagando antropologia, eu sei, afinação em sol sustenido, a dele, mas aí o que eu quero, a minha dúvida é justamente essa. Ele apresentou o instrumento dele, né, um instrumento de cordas, com nome específico e tudo mais, parecia uma guitarra, né, no formato de guitarra, e a afinação dele era em sol sustenido, né? Ele falou que afinava em sol sustenido quando perguntaram para ele.
E o outro músico é daqui, do Brasil, mas tem raízes também africanas. E ele, enfim, os dois são amigos, e eles falaram um pouco sobre como é tocar um instrumento, etc. e tal. E cantar também, né? Porque geralmente faz tudo ao mesmo tempo. Então, eles cantam, eles mesmos tocam, eles mesmos constroem os instrumentos, como você acabou de mostrar aí no vídeo, né? Eles fazem praticamente tudo. Então, assim, geralmente, como que é essa afinação? Ela varia de lugar para lugar, de região para região, de país para país, lá no continente africano, assim, como que é essa questão da afinação, que a gente sente que é algo bem específico. Aí a gente já começa a identificar, por exemplo, né? Quando a gente já começa a ouvir uma coisa assim, a gente já sabe, por exemplo, eita, isso aqui eu já estou identificando como sendo uma coisa africana. Obrigado pela pergunta, Edvan. Primeiro, eu vou dizer que a gente não tinha ou não tem esse conceito de afinação como se propõe. Inclusive, todos os exemplos que eu coloquei aqui, se você perguntar a eles qual é a afinação desse instrumento, eles não vão dizer, né? Então, cada cultura vai dizer assim, quer dizer, se eles entenderem que você quer, se eles entenderem que você está falando de alguma coisa relacionada com a afinação, vão te dar um nome específico que um determinado grupo usa para que haja uma conexão, nem vou chamar harmoniosa, um diálogo entre os diferentes instrumentos. Por exemplo, um exemplo que vamos ver com a Ambila, vamos ver que eles usam o termo rombe. E esse termo rombe, ele se refere a um determinado tipo de afinação de um grupo específico, mas não com o mesmo instrumento. Então, você vai encontrar um grupo que vai tocar Ambila, não Ambira, Ambila, com um rombe diferente de um outro grupo, dependendo do chefe daquela localidade. E isso acontece com esses todos os instrumentos que eu trouxe aqui. A afinação não é uma coisa fixa, tipo sol sustenido, como o colega Guilherme disse. Isso é uma coisa que a pessoa vai construindo com a relação que vai determinando com o instrumento. E se a maioria das pessoas passam a usar essa afirmação e andam a determinar isso como se fosse um padrão, mas no fundo é uma coisa determinada por um grupo, é uma coisa determinada por uma pessoa que talvez tenha uma determinada influência, mas não é a única, de tal forma que esse sol sustenido teve uma determinada influência, mas se você for a ver as afinações que os outros músicos usam, eu nem chamaria de sol sustenido, talvez uma coisa igual a sol ou sol sustenido, igual, mas que tem determinadas configurações tímbricas que não necessariamente me levam a dizer que isso é um sol sustenido, é um fá sustenido, etc. Então, é uma coisa que o grupo define, é uma coisa, como diz o Gilson, é uma coisa aproximada. Não há essa intenção, não há esse entendimento, principalmente para aquelas culturas que não teve muito envolvimento com a colonização. E eu posso acreditar que existem ainda grupos culturais que não tiveram muito contato com práticas europeizadas ou eurocentrizadas, assim. Então, essa afinação não é uma coisa definida claramente, mas é uma coisa que nós, os pesquisadores, já passamos a tentar fazer sistematizações. Sim, professor. Não, que eu queria perguntar nesse sentido mesmo, porque é algo que a gente também está vendo nessas lives no sotaque das cordas, e sempre que a gente fala de viola e violão, sempre tem essa questão da afinação. E o Jaime do samba, que é lá da tradição do samba chula, ele fala justamente da afinação, mas não nesse sentido que a gente está entendendo ocidentalmente, mas justamente dessa conexão entre as pessoas da roda, entre o canto, entre o instrumento, que seja o pandeiro, que seja a viola, mesmo que sejam instrumentos que a gente também pode entender dessa maneira ocidental, ou que a viola esteja usando uma afinação de cebolão, que é comum para a viola,
ele diz que a afinação tem muito a ver com essa conexão que o Micas está falando. Mas aí, semana passada, teve uma pergunta interessante para o luthier de violas, o Rodrigo Veras, sobre... E aí poderia ser o exemplo do Micas. No momento que, por exemplo, tu vai tocar com o Luca, que está lá, faz as embiras dele, lá em Berlim, mas ele também é de Moçambique. Vocês se encontram, cada um com a sua embira, que vocês fizeram com afinações diferentes. Como é que vocês se afinam no sentido de encontrar essa conexão? Uma pergunta interessante ao professor. Primeiro, quando a gente diz que um instrumento está afinado em sol sustenido, ou está afinado em fá ou em ré, não necessariamente aquele instrumento toca apenas naquelas afinações. Eu já tenho, na minha pesquisa de mestrado, eu demonstro isso. Com a mbira, ela está afinada em fá, mas ela pode ser usada para tocar em dó, pode ser usada para tocar em sol, em ré menor, em mi menor, etc. Então, esse é o primeiro passo que a gente pode explorar para esse encontro. Mas também, se nós já trabalhamos de forma afincadamente, né? Se nós trabalhamos afincadamente e sabemos que para que esses instrumentos tenham algumas relações, nós precisamos ter mbiras com a mesma afinação. Eu não vou lá no Luca Mucavel levar uma mbira que tá em sol e ir tocar com ele que está em fá, porque eu tenho consciência disso. O que eu vou fazer? Vou procurar uma mbira que é adequada àquela afinação. O Thomas Mafum tem um vídeo que ele apresenta nos Estados Unidos, que em parte eu não concordo, e que ele diz assim: quando você quer tocar em outra tonalidade, você tem que guardar a mbira e levar a outra. Nem sempre isso é preciso. Você pode tocar com a mesma mbira numa afinação, dependendo das interconexões que você vai fazer e das outras tonalidades que aquele instrumento pode produzir. Então, é uma série de coisas que precisam ser pensadas quando eu vou entrar em contato com uma pessoa que toca um outro instrumento, mas que não tem a mesma afinação com o meu instrumento, mesmo que seja um instrumento da mesma família. É uma série de coisas que a gente precisa pensar neles contextualmente para responder especificamente à resposta da professora. Não tem uma resposta fechada. Dá licença, para só fazer um comentário. A gente sempre busca, né, trazer esse modelo de afinação que a gente está acostumado, como o Micas falou, eurocêntrico, eurocentrado. Então, a gente vai sempre buscar qual que é o tom, é sol sustenido, é ré, o que seja. Mas é como o Micas falou, extrapola essa questão de afinação temperada que a gente acaba sempre buscando, né? E é muito importante a questão do timbre, né? Micas, queria te perguntar isso, né, também que você falou aí, acho que o timbre ele é tão relevante quanto a afinação e também a gente pensar nessa informação que o Micas trouxe de que cada músico constrói seu instrumento de um jeito, tem uma técnica específica, então a afinação e a própria timbragem também vai de acordo com a pessoa, imagino, né? Assim, me corrija se eu estiver errado, Micas. E eu queria fazer uma pergunta, e depois o Pedro também tinha aberto o microfone antes do Edvan. A minha pergunta é se você poderia falar do contexto onde esses exemplos que você trouxe acontecem, Micas, assim, se é mais num ambiente festivo. O primeiro vídeo, o vídeo dos tambores, dos ngomas, né, ela explica que são curandeiros, que tem um contexto ali mais sagrado, digamos assim. Mas os outros têm algum contexto específico? Nessa primeira fase, a minha preocupação era simplesmente buscar exemplos de sonoridade dos instrumentos. Não queria me preocupar com o contexto, porque isso é uma coisa que nós vamos ver na próxima fase. Todavia, sim, a resposta é sim. Tem algum contexto específico onde são executados instrumentos. Por exemplo, eu trouxe três instrumentos de corda, se vocês forem a ver. Os instrumentos de corda dentro do contexto africano tem uma história muito importante relacionada com pastores e caçadores. Então, esses não eram só instrumentos de fazer música, mas eram instrumentos que eles usavam para fazer a caça.
o chitende, que muitas pessoas chamaram de berimbau, né? O chitende, tem um primeiro que nós vimos, que é o xizambe, mas tem um outro que não trouxe aqui, que é o xipendane. São todos da mesma família, que alguém ia olhar assim e dizer, é tudo berimbau, mas no nosso contexto não. Tem o chitende, tem o xizambe, tem o xipendane, e esse instrumento tem uma relação muito forte com a caça, tem relação com a agricultura, com a recoleção. Se você for a ver aquele licinga é aquilo que ele usa para friccionar o primeiro instrumento. É feito de pequenos frutos, não é? Que de alguma medida servem de alimentação para a população africana, não é? Dentro dos frutos, entre os frutos silvestres. Então, há uma relação de caça, há uma relação do dia a dia com esses instrumentos, mas a minha intenção nessa primeira fase não era trazer isso, era simplesmente trazer alguns exemplos para encontrar essa sonoridade e começar a questionar essa... Porque se vocês forem a ver o tipo de afinação quando ele usa, e vocês estiverem a procurar um dó, um ré, você vai se perder completamente. Não é isso que... É essa questão que eu queria trazer ao debate, com esses exemplos, para a gente pensar nisso também, né? Mas é legítima a sua pergunta, professor, e me desculpa não poder responder nesse momento de forma acabada. Imagina, Micas, imagina, obrigado a você. Pedro gostaria de fazer uma pergunta, comentar alguma coisa? Sim, eu achei muito interessante a questão da produção dos instrumentos, né? Porque às vezes é algo muito pessoal e eu queria que tu comentasse, tu podia comentar um pouco mais sobre isso, assim, por exemplo, aqui eu toco violão, se eu precisar de um violão, vou ter que ir lá comprar um violão, quem toca um teclado, uma flauta, vai ter que ir lá comprar. Lá, o quanto essa prática do próprio instrumentista fazer o instrumento, o quanto isso acontece, o quanto isso é até essencial, às vezes. O africano, eu penso, ele é desvinculado com a natureza, o africano é desvinculado com a cultura, o africano é desvinculado com os defuntos, o africano é desvinculado com os antepassados, o africano é desvinculado com os espíritos, entendeu? Quando tem um texto que o Luca publicou em 2018, eu vi agora. Esse texto ele fala de xizambe, nesse texto, que é o primeiro instrumento que eu mostrei. Até foi publicado aqui no Brasil, na revista Africanidade, alguma coisa assim. Então, se você olhar para esse texto, ele fala, inclusive, que quando você vai... normalmente, o instrumento ele é sagrado porque a pessoa é que constrói. Então, a pessoa é que sente a dor de estar a construir aquele instrumento. Ele entende qual é o material que ele foi usar e para que aquele material... Quais são as outras funções que aquele material tem? Às vezes é um material que funciona para a cura, mas ele trouxe aquele material para fazer a música. Então, uma pessoa que tem essa relação com o material, tem essa relação com o instrumento, não vai ser da mesma forma que aquele que vai comprar simplesmente o instrumento para executar. Ele tem uma relação muito... mais do que um instrumento, ele tem uma outra relação. Tanto que quando você vai comprar o instrumento, tem que haver uma performance, como se fosse uma cerimônia, para você tirar o instrumento do lugar onde comprou. Inclusive, o Luca fala disso. O lugar onde você comprou o instrumento, e quando chega na sua casa, tem que haver uma pequena performance para aquele instrumento ver que já chegou numa outra casa e já está numa outra realidade. Então, isso é um facto real quando a gente olha para a cultura africana, mas às vezes isso nos passa de vista por causa dessa nossa modernidade que a gente tem. Então, a relação da música com o instrumento e dança dentro do contexto africano não é simplesmente tocar os sons, né? Aqueles sons, quer dizer, os sons também devem te tocar. E esse tocar que os sons fazem é ligado a uma série de coisas que ultrapassam uma dimensão sonora. Eu vou parar um pouco por aqui, para não falar muito, né?
Grande Micas, eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. E me corrija se eu estiver errado, por favor. Então, como você havia falado anteriormente, é difícil, chega a ser complexo, né, sistematizar a cultura africana, até porque as mensagens são bastante ambíguas, né? Tem todo um contexto, é claro, mas você até pode estruturar, né? Como a gente havia falado também na aula passada, a gente pode escrever a partitura, né? Daquele jeito europeu e tudo mais, mas é bastante difícil, né? Então, assim, como você falou também no vídeo acho que foi o penúltimo vídeo, onde a senhora está mostrando os tambores, né? Então, é ambíguo, porém tem todo um contexto, né? Quando ela falou, aqui é o pai, aqui é a mãe, aqui é o filho, não é de uma forma aleatória, né? Da coisa. Claro que também tem um lado da intuição, né? Do ouvido, da escuta, mas tem todo um fundamento ali, né, Micas? Respondendo à sua pergunta, sim, há uma filosofia, há uma ciência ali. Por que eu digo isso? Bom, eu vou trazer isso ao contexto que a gente está habituado. Quando toca a ngoma, estou a dizer tambor, né, que ele chama de pai, geralmente esse vai produzir sons agudos. Quando toca ngoma que chama de mãe, ele vai produzir uma oitava acima em relação àquilo. Quando toca, ele vai quer dizer, há uma configuração tímbrica que de alguma forma é um fundamento, é uma filosofia dentro daquele contexto. E isso acontece também na Nambira. A Nambira, você vai encontrar um pai, vai encontrar uma mãe, vai encontrar filhos, vai encontrar netos, vai encontrar teclas que são twins, what is twins? Gêmeos, que são gêmeos. E quando você analisa a estrutura, mesmo olhando para uma perspectiva ocidental, você vê, faz todo sentido, assim. E de olhar a filosofia africana. Bom, não querendo dizer que o europeu tem certas coisas que ele pega de filosofias africanas e ele sistematiza e diz que é filosofia europeia, né? Mas não é esse o caso. O que eu quero responder ao Gilson é que não é por acaso que essas relações de mãe, filho, pai, esse é a pessoa que resolve os problemas. Quer dizer, há uma filosofia que está por detrás daquela construção dos diferentes tambores, não é? E isso vale para o ritmo. Tem um ritmo específico que você tem que tocar para chamar o espírito fulano, tem um ritmo específico que você tem que tocar para chamar o espírito acolá, e tem um ritmo que você tem que tocar para a dança acontecer. Tudo isso está dentro de uma filosofia que geralmente a gente não tem pensado, e isso existe dentro da cultura brasileira. Eu quero acreditar na maneira como organiza-se o maracatu. Há uma filosofia da organização daqueles tambores, não é uma coisa que você olha e diz, isso não é nada, como geralmente a gente olha essas culturas, essa cultura popular, e a gente não pensa em toda a tecnologia que existe aí. Não sei se eu fui claro, Gilson. Claro, com certeza, concordo com tudo, Micas. Valeu. É basicamente assim, é porque eu sou bastante curioso, assim, né? Eu gosto de perguntar aos colegas, né, de outros lugares aqui, que são fora, que moram fora, né, do Brasil, e daí eles me passam essa mesma ideia, assim, né, que você acabou de falar agora. Muito obrigado, grande. Valeu. Só fazer um comentário, Micas, desculpa, também quando a gente fala em sistematização, também a gente às vezes é um pouco restrito, assim, o que é sistematização, né? Como o Micas traz,
se você entende a filosofia por trás daquela manifestação musical, cultural, você vai encontrar uma sistematização disso, né? É que a gente, novamente, tenta enquadrar num modelo de sistematização que não dá conta de uma série de coisas, né? Assim, então, só para a gente não cair também nessa armadilha de falar não é possível sistematizar, como o colega Gilson colocou isso, talvez uma sistematização europeia, e aí quando a gente vê isso, a gente percebe que a sistematização europeia ela é limitada. Não é que ela é pior, ela simplesmente ela é feita para um outro tipo de música, para um outro tipo de contexto cultural, né? Então é possível sistematizar, né? Tem um autor que chama Kofi Agawu, que ele tem um livro que chama Representing African Music, que ele discute muito isso, assim, né? Essa coisa da música africana ser sempre vista como diferente, e aí ela não se enquadra num modelo analítico de sistematização. Na verdade, acho que o exercício é a gente inverter essa lógica e procurar ver quais são os conceitos, os fundamentos, a ancestralidade, a filosofia, como o Micas traz, que permite um olhar mais sistemático, mais analítico para uma determinada música, né? Como a música africana. Mas vai lá, Micas. Valeu, professor, por essa explicação nobre, né? Então, é isso, né? Isso enfatiza uma coisa. Assim, antropologicamente, etnomusicologicamente e historicamente, acho que em qualquer ramo, nós os outros, e quando eu digo nós os outros, eu me refiro a vocês brasileiros também, nós sempre não fomos dados oportunidade de falar sobre aquilo que são as nossas práticas musicais. E o resultado é esse, né? O resultado é a pessoa chegar lá, caracterizar aquilo como entende. Então, a ver a lógica da coisa. Mas quando isso começa a ser invertido, né? Quando a pessoa começa a entrar no campo e tentar entender aquilo a partir da vivência que a pessoa tem desde que nasceu, e trazer isso, sistematizar isso, essa só vai sistematizar de um modo diferente do que quem vai para lá para fazer uma etnografia de 2 anos, 5 anos. Vai ser diferente, de facto. Então, isso que o professor está a colocar é pertinente no sentido de começar a pensar em escrever aquilo que a gente até despreza, que está muito próximo de nós e que a gente podia falar melhor disso aí, mas a gente corre para um outro contexto porque isso é desprezado e tal. Não, vamos falar daquilo ali porque a gente vai falar melhor daquilo, é aquilo que a gente vai conseguir sistematizar, é aquilo que a gente precisa trazer e e mostrar como é que é a filosofia, como é a tecnologia, o que está acontecendo lá, etc. Pronto, eu proponho que a gente passe para a segunda fase, né, da aula, que é um pouco já que envolve um pouco a dança, né? Então, primeiro, eu coloco aí os nomes de diferentes danças. São bem poucas, talvez nem 5% das danças que encontramos em Moçambique. Mas temos aí Macuaé, Langalanga, Tofu, Mapico-Zor, Timbina, Mutimba, Xingomani, Xingombela, Nhau, Macuai, Marabenta, Mandó, Ancateco, Ntocondo, Mutete, Mchongoio, Mafuia, Njolo, Nhambaro, Chiwere, Nikeche, Nganda, Mutimba, Chiparatwana, Wajaba, Limbondo, Dlama, Kozati, Chisaizana, Kuana, Chiparatwana, Vutse, entre outros nomes. Eu sei que alguns não gostam que eu esteja a ler essa lista, mas isso é pertinente para que a gente não fale os nomes assim, a gente fale com o tom que deve ser, pronunciar da forma como deve ser, etc. Mas isso é pouco daquilo que é a realidade africana. Podemos passar para o próximo slide? Então, a gente vai ver o exemplo auditivo visual, professora, que é o TUF. Agora, a gente vai escutar um pouco de TUF. É esse link aqui embaixo? Não, esse link aqui em cima mesmo, de TUF, anterior. Tá. Acho que vai ter que... isso. Copiando.
Desculpa a desorganização. Então, eu acho que não é necessário a gente ver todos os exemplos, né? Eu estou a ter em conta que a gente viu, né? E, por outro lado, se a gente não viu, ainda tem a oportunidade de a pessoa ver com pormenor. Nessa primeira fase, eu proponho que vocês comentem à volta disso, depois eu vou falar sobre isso. Aí à volta disso que a gente viu agora. Eu achei muito interessante esse exemplo, Micas. Queria te perguntar sobre o apito que ela usa, né? Não sei, e também chamar atenção para a figura rítmica, né? Que era bem proeminente, que era a figura do apito, e era exatamente, ou muito próximo do movimento dos pés, né? Que é essa que a gente viu na aula, né, sobre música sul-americana, da figura do tresilho, ou a meia clave, ou essa figura que a gente reconhece em tantas culturas diferentes, né? Me chamou a atenção quando eu vi a primeira vez, agora novamente, o vídeo, e te perguntar se é comum esse uso do apito, se é para realmente guiar a dança, qual que é a importância dele. Eu prefiro que... Desculpa, só complementar, Micas, e também... acho que nessa parte também, acho que você tem na própria apresentação a contextualização dessa dança, né? Qual que é o significado e tal. Então, eu prefiro que, se tem mais alguém a comentar ou colocar uma pergunta sobre esse vídeo específico, coloque agora, e a gente, depois eu falo. Por favor. Então, não há pergunta, né? Então, eu vou falar. Professora, podemos voltar para a apresentação? Eu posso
Eu vou falar assim de muita coisa e vou tentar também responder as perguntas que o professor propõe. Se eu não responder, será por esquecimento. Então, volta a repisar a pergunta, professor Chico. É o seguinte, então, essa é uma prática musical que é muito difundida na ilha de Moçambique. É tufo o nome da prática musical e é um termo originário da palavra árabe, adif duf, que significa instrumento musical. Então, a ilha de Moçambique fica em Nampula, que é o norte de Musa al-Ambique. Se vocês olharem para esse nome, que parece árabe também, é um nome que deu origem a Moçambique, né? Musa al-Ambique, né? Que era um chefe lá em Nampula. Então, essa prática musical também explica um pouco da história de Moçambique, se a gente tivesse tempo para olhar para isso, né? Então, a Nampula, ilha de Moçambique, era um espaço que ocorriam várias redes internacionais de comércio, né? E havia um forte intercâmbio religioso desde o século VII, mas isso foi se intensificando, né, ao século XIX. Então, havia uma participação muito forte de mercadores do Golfo Pérsico, né, e de todo o Oceano Índico. Isso inclui Madagascar, inclui Comores, Zanzibar. Então, nesse período, ocorre o que é a expansão da religião islâmica dentro dessa religião, dentro dessa região. Essa é uma dança que é feita pelos Macuas, a tribo Macuas, que é um grupo social originário do termo Niqua, que em plural é Macua, que significa uma grande extensão de terra, sertão, selva ou deserto. Essa é uma expressão que era utilizada de forma pejorativa pelos muçulmanos, né, os árabes muçulmanos, para classificar os não muçulmanos, os já selvagens, os já atrasados, no caso, os moçambicanos. Eles são os macuas atrasados. Então, essa prática musical foi muito usada, ou é muito usada especificamente por mulheres, numa rede de ajuda mútua, né? Em caso de doença, em caso de morte, mas também é muito usado em festas e datas específicas do calendário islâmicos. Então, a gente encontra, se vocês viram, as mulheres, elas estão maquilhadas. Eu não conheço muito essas expressões femininas, me corrijam quando eu pronunciar mal, maquilhadas de mciro. Eu coloquei esse vídeo aí que mostra o que é mciro, que é uma árvore, né? Acho que vocês tiveram a oportunidade de ver, não vamos ver isso. E eles preparam esse produto natural que dá um ar singular à mulher. A mulher lá no vídeo diz que nós colocamos isso para ficarmos branca, né? Vamos questionar um pouco isso, né? Isso é uma imagem que a colonização passou, mas a intenção do mciro não é isso, né? Tanto que essa é uma planta africana, não é uma planta europeia, sei lá. A gente precisa olhar isso de uma forma crítica também. Então, passando para o próximo slide, professora. Então, a gente percebe que tem um conjunto de tambor. Esse conjunto de tambor que acompanha essa dança chama-se taware. Então, esse taware são tambores que têm diferentes tamanhos, têm diferentes formatos. Eles são feitos de madeira e cobertos de pele de animais, como, por exemplo, antílope. E nós podemos ver aí os instrumentos que têm metal e outros instrumentos que não têm metal. Os dois mais graves, né, que é bazuca e ngaliza, vocês podem ver lá com aquele senhor, eles fazem o ritmo mais próximo do árabe.
E os outros dois, que é a Puxto e Duarte, eles já têm influências que já têm muita relação com as populações banto. Então, é uma prática musical que é formada por essa interconexão dos islâmicos que vinham fazer comércio dentro do continente africano, muito especificamente nessa zona de Nampula, né? Inicialmente era chamado província de Moçambique, né? Essa região. Mas depois, quando a Conferência de Berlim entrou nessa negociação, esse nome passou a ser de todo o país e aquele lugar passou a ser a Nampula. Então, era uma dança que era feita, elas ajoelhavam, né? E fechavam as mãos, realizavam movimentos como se fizessem referência ao mar, não é? E eles usavam essa parte superior do corpo como se demonstrasse essa navegação de um barco, né? Essa expressão do é uma expressão árabe que refere-se àqueles barcos ali. Então, eles seguravam um lenço, né, que simbolizavam o Islã, né? Mas hoje em dia a gente encontra eles a fazer essa prática musical como assim, parados, mas tradicionalmente você vai ver muitas danças eles faziam enquanto estão sentados mesmo, e era muitas vezes feita por mulheres para essa ajuda no caso de morte, no caso de doença, etc. Esse seria o contexto específico. Podemos passar para o próximo slide, professor? Então, antes de responder antes de entrar na Timbila, respondendo à professora a pergunta do professor Chico sobre o apito. Então, o apito não está relacionado apenas com a dança, o apito está relacionado também com os tambores. Então, há um discurso que acontece ali, tanto com as palmas, tanto com o movimento que fazem nos pés, como também com a dança. Então, não é uma levada que podemos dizer que ela é somente articulada com o apito. Claro que em muitas práticas tradicionais africanas você vai encontrar um apito ou uma coisa igual a apito. Tanto que concordei da outra vez com o professor que veio que dar a maracatu naquele dia, eu concordei que se calhar se a gente retira o apito em muitas práticas musicais não vai acontecer. Então, se pergunta qual é o instrumento mais importante, a gente nunca pensa no apito, mas efetivamente ele é um instrumento importante para conduzir, para dirigir uma orquestra de tambores, mas nesse caso não só uma orquestra de tambor, mas o movimento que acontece com as levadas, com a clave que está a acontecer aí, que é dado por aqueles dois tambores. Mas pessoalmente, eu não gosto de reduzir o ritmo do apito como se fosse um acontecimento que rege os outros. Eu gosto de pensar ele como um elemento que rege os outros, mas que ele também é regido pelos outros instrumentos, apesar de ocupar esse lugar importante e comandar tanto os tambores como as palmas que estão a acontecer aí. Então, respondendo à sua pergunta, sim, isso acontece no canto. Tanto que a pessoa que é escolhida para conduzir a pergunta do canto ou para dirigir o canto também é uma mulher que se escolhe pela beleza que tem para fazer as perguntas. Então, eles selecionam uma mulher que considera-se mais bela daquele grupo, tanto que aquele Messire ele tem esse significado de dar um ar singular e essa beleza à mulher. Então, isso contribui, essa escola da mulher que conduz o canto, ela contribui também para essa parte que ocorre aí no apito. Então, sim, o apito é um elemento importante, mas não é o mais importante. Entendi, Micas. Não era nem sincero o mais importante. Eu fiquei curioso com o uso dele, né? E só fazer mais um comentário também, que você seguiu expondo. O Aduf, gente,
também é considerado um ancestral do pandeiro, né? Assim, inclusive existe o próprio aduf, né? E mais numa época mais antiga do próprio samba do Rio de Janeiro, se usava o aduf também, que é como se fosse um pandeiro sem as platinelas, né? Aquelas partes laterais que fazem aquele som metálico. Então, interessante a gente ver essa, né, já que o Mika se propôs a essa interconexão assim das culturas, né? A gente vê como a cultura árabe, da mesma forma que influenciou em Moçambique, ela também influenciou muito no Brasil, embora nem sempre seja uma influência reconhecida, né? Sejam traços reconhecidos, mas o pandeiro é um exemplo emblemático disso. E o aduf, né? Eu me lembrei quando você trouxe aí essa informação, Micas. Mas o Edivan tem uma pergunta, né? Depois, mas só queria comentar isso, Micas. Acho que Edivan podia trazer isso, mas isso não há dúvida. Se olhar a maneira, o shape dos próprios tambores de ngoma que são usados ali no tawar, que é o conjunto daqueles tambores, né? A gente não tem dúvida que é uma estrutura de pandeiro, claro, aí, não é? A gente olha para isso aí. Então, são genealogias que eu acho que são interessantes a gente pensar nessas genealogias assim. Edvar. Oi, Micas, então, oi de novo, né? Então, minha pergunta é a seguinte, ela está relacionada não necessariamente com a música, sim, mas mais relacionada com a questão religiosa, né? A gente vê muito essa questão da religião presente na música, né? Ela está bem associada com essa parte musical. E os músicos que tocam e as pessoas que tocam nas cerimônias, nos rituais, enfim, nas festas, nessas danças, né? A minha pergunta é a seguinte, na África, né, devido a ser muito grande, dividida geopoliticamente, tem a questão de várias, hoje em dia, digamos assim, isso não são dados que eu peguei na internet, não tenho certeza, por isso que eu estou lhe perguntando. Mas, assim, tem o cristianismo hoje na África, a África tem a parte cristã, a parte islâmica, o hinduísmo, e as crenças tradicionais africanas. Essas músicas e esses músicos e essas cantoras, elas estão mais vinculados às práticas tradicionais africanas do que nas outras religiões que, enfim, predominam, digamos assim, na África hoje, porque, tipo, nessa minha pesquisa, foi uma pesquisa que eu fiz, muito poucos dias, e não ficou claro muito essa questão das crenças tradicionais africanas, e eu não tive a quem perguntar, assim, a uma pessoa que é africana, para poder relatar, para poder falar como que é, né, essa questão dessa religião que a gente não vê, essa parte que a gente não vê, porque cristianismo, todo mundo sabe que o mundo é cristão, o islamismo a gente conhece, o hinduísmo, essas coisas todas, mas é como se fosse aqui os índios, né? Aqui no Brasil tem os índios, a gente não sabe como é basicamente as práticas tradicionais indígenas, né? Como os índios trabalham, como é que eles fazem as coisas deles, mas na África, assim, voltando mais uma vez à minha pergunta, essa questão religiosa ela está associada à música, e essas músicas e esses vídeos que você está mostrando, elas estão relacionadas às práticas tradicionais africanas. Estou certo, estou errado, ou é uma pergunta mais ou menos? A resposta é sim, né? A África é um continente que sofreu várias influências, entendeu? Todavia, apesar dessas influências que a África sofreu, ainda encontramos traços tipicamente africanos. Como eu disse inicialmente, tem culturas africanas que, inclusive, venceram essa guerra de colonização, por exemplo, né? Então, você pode ver que nesses países a penetração de um colonizador ela não foi muito forte. Mesmo nos países que a colonização foi muito forte, existem regiões que os portugueses não conseguiam entrar pelas estratégias, pelas montanhas que esses lugares tinham, entendeu? Então, não houve muita influência.
o que eu quero dizer aqui é que se o maracatu, apesar de ter traços africanos, a gente tem que dizer que é uma prática musical brasileira, porque ela vai se constituir dentro desse contexto. O candomblé também é uma prática musical brasileira, porque ele vai se constituir aqui nesse contexto, apesar de ter essas influências. O que acontece como religiosidade dentro dessas práticas musicais não é totalmente a mesma coisa que acontecia dentro do contexto africano. E essa religiosidade específica que vem efervescendo, né? A partir de colisões, de aceitação ou não, isso é que cria uma identidade típica dessa prática musical dentro desse contexto. Pensando no contexto africano, apesar de ter tido essas influências com os outros continentes, também o que se formou lá, tendo em conta uma influência com o árabe, é africano. Eu posso te garantir que isso não é passado da mesma forma pelos árabes lá no seu país ou no seu continente, entendeu? Então, há muita influência. Eles te dizem aqui, para você participar dentro dessa prática musical, você tem que ser iniciado. Se for uma mulher, tem que ter passado por uma iniciação. Se for um homem, tem que ter passado por uma iniciação. Talvez isso não aconteça num contexto árabe, não é? Mas dentro do contexto africano isso acontece. Então há um contacto que acontece entre as culturas, mas essas culturas não invalidam aquilo que é o local, não é? De alguma forma. Então há uma religiosidade que acontece africana em termos de ritos de iniciação que devem ser valorizados dentro desta prática e que às vezes quando você não passa por esses ritos, como nós vamos ver adiante, você não vai participar, você não vai tocar tambor. Essa pergunta que você faz, a gente vai retomar em outras abordagens que talvez elas vão responder claramente o que eu estou a dizer aqui. Então, se não tiver outra pergunta, eu proponho que a gente veja outra prática e a partir dela nós vamos construindo respostas dessa religiosidade que acontece dentro das práticas africanas. O que acham? Tem uma pergunta ou podemos passar para um pouco de música? A proposta da disciplina de músicas do mundo é essa, ouvir música, né? Não falar muito, né? Eu ia dizer, Micas, para a gente seguir, porque a gente tem meia hora só e tem bastante coisa, imagino, ainda. Então, simbora. Isso está aparecendo na tela da Nina, gente, eu mandei uma trabalho.
Professora, tá ouvindo aí, professora? O Micas está pedindo para parar. Não dá para ouvir, professor? Eu não te ouvi, não. Ah, tá. Mas agora estamos ouvindo? Ah, tá. Certo. Então, vamos falar um pouco uns 5 minutos a partir desse exemplo. Vocês podem ficar à vontade para falar sobre ele? Micas? Sim. Esse instrumento pode ser também chamado de balafon ou parece bastante com balafon? Tá, já eu respondo a sua pergunta. Tem mais colocações? Não, então vamos lá. A professora, por favor, vamos voltar para o slide para trazer alguns elementos e responder um pouco à pergunta do colega. Então, nós estamos a ver Timbila. Nós estávamos no norte de Moçambique, agora estamos no sul de Moçambique, estamos na província de Inhambane, que é Belane Canhumbane. Belane Canhumbane é uma expressão que significa abriguem-se aqui. Então, quando os portugueses exploravam, descobriam a África, eles foram chegar nessa zona que se chama atualmente Inhambane. Então, num dia de chuva, quando eles chegaram lá, perguntaram à população como é que se chama esse lugar. Então, antes deles darem a resposta do nome do lugar, eles disseram assim, Belane Canhumbane. Belane Canhumbane, que significa entre para se abrigar, porque vai chover, não é? Depois nós vamos dar o nome desse lugar. Então, eles entenderam que Belane Canhumbane significa o nome do lugar. Então, esse lugar passou a se chamar Inhambane, né? Por causa dessa história. Os portugueses passaram a chamar esse lugar Inhambane, sul de Moçambique. Então, estamos no distrito de Zavala, no posto administrativo de Kisico, onde ocorre essa prática musical que é Timbila. Timbila, que é praticado por diferentes pessoas, diferentes gêneros, faixa etária. Tradicionalmente, essa prática musical é um momento de interação entre diferentes comunidades chopes. Os vachopes são as pessoas que viviam naquela zona, não é? Então, é uma prática musical que era usada, por um lado, para o dia a dia, era usada no nascimento, era usada nas cerimônias fúnebres, e era normal, quando alguém morresse, fizessem uma cerimônia dessa durante uma semana, assim, a fazer esse tipo de música. Então, eles expressavam a liberdade, aquilo que é o seu cotidiano, e criticavam os desmandos e emitiam juízos morais sobre aquilo que eram condutas de pessoas, dos administradores coloniais, dos régulos e o simples indivíduo. Essa é uma prática musical que ocorria tradicionalmente num lugar que chama Chitiquini ou Chitique.
que é uma nsuti, que é uma sombra, né? Uma sombra de árvore, aonde tem madodas. Madodas é os juros que avalia se essa performance é boa ou não é boa, etc. E na altura não tinha uma premiação. A premiação era chegar numa árvore com katana ou com machado, quebrar a árvore, fazer um golpe na árvore. E isso sinalizava um grupo que venceu a uma determinada competição. Então, essa cerimônia de fazer um golpe na árvore era chamada chivango, não é, para sinalizar que alguém venceu esse determinado jogo. O próximo slide, professora. Então, no próximo slide, a gente vê que depois disso, os portugueses começaram a usar essa prática musical para a instrumentalização de grupos sociais. Então, era uma prática musical que já passou a ser usada quando os estrangeiros chegavam a Moçambique. Se um presidente de Portugal fosse visitar a Moçambique, essa era a manifestação que deveria ser executada, né? Principalmente porque essa é uma zona chamada Terra de Boa Gente, que os portugueses referem, né? Eles, como dizem, eles já descobriram aquela região. Então, essa cultura ela era feita sempre que o presidente de Portugal ia visitar Moçambique. Então, inicialmente eu disse que não ocorria nenhuma premiação, mas os portugueses começaram a instrumentalizar grupos sociais que serviam para produzir o algodão, produzir café, produzir banana dentro do continente africano. Então, esses grupos eram também obrigados a compor composições para fazer na performance. E essa performance, você tinha que passar ideias dos portugueses. Por exemplo, esse grupo Mavila é um grupo que venceu por ter feito uma composição que dizia: vocês perderam a competição porque não produzem um bom algodão, etc. Então, os portugueses começaram a instrumentalizar essa música, tanto que sempre que vinha um presidente de Portugal, começou a se executar o hino à portuguesa, que é o hino nacional, que era o hino nacional a português. E isso começou a transformar até a própria concepção do instrumento, não é? Em termos de afinação, porque a maneira como eles queriam que a Mbila tocasse o hino à portuguesa não estava, a Mbila não estava pensada nesse contexto, não é? E, por outro lado, essa instrumentalização ocorria porque as pessoas que executavam, que eram parte desse conjunto, eles já não eram submetidos ao trabalho de chibalo. Era como se fazer a música de Mbila para os portugueses, de Mbila, era como se fosse já o próprio chibalo, já fosse como a própria escravização. Então, essa é uma prática musical que tem uma história muito forte dentro do contexto moçambicano. Próximo slide, professor. Então, todo o conjunto tradicionalmente era chamado ngondo, atualmente chama-se nsau, que é o conjunto de instrumentos que compõe essa orquestra, e também é a própria estrutura musical que eles usam para isso aí. Então, há várias fases dentro dessa prática musical. Tem um nsitso, que é a introdução da orquestra da timbila, tem um gueniço, quando entram os dançarinos, tem o emisso, quando se posicionam os músicos envolventes, tem o chuyu, que é a sequência de diferentes danças e são feitas de diferentes intensidades, tem o segundo, em que os diferentes dançarinos fazem a imitação militar com aqueles escudos que eles pegaram, né? Tem o Zeno, que é um momento mais solene em que eles apresentam a mensagem. Tem uma banda, que é uma intensificação rítmica. Tem um titsologuito, que é a retoma da parte introdutória. Então, essa seria uma estrutura que existe dentro dessas práticas, que tem uma relação
tradicional, né, em termos da sua orquestração. O próximo slide, professor. No próximo slide, nós temos o rombe. Eu já falei do rombo, que é o centro tonal de referência de afinação que é usada. Cada orquestra usa seu próprio rombe. Então, aqui a questão da afinação volta novamente, né? Não tem um grupo específico que tem uma afinação específica, mas cada grupo tem um rombe específico, consoante o seu régulo, o seu chefe. O colega, eu esqueci o nome, o colega que colocou a pergunta sobre se esse era o balafone. Nesse contexto, esses instrumentos eles têm um nome específico. Tem de mbinda, tem dole, tem chiculo, tem chilazan. Esses são os nomes dos diferentes instrumentos. É o Gilson que fez a pergunta. Todavia, sim, você vai encontrar em outros contextos africanos esse nome a ser referido como balafone, mas no contexto moçambicano esse instrumento não é usado como balafone. Podemos passar para a próxima slide, professor? Então nós temos aqui vários instrumentos que são unidos para formar aquilo que eu chamo de uma cooperativa megarrítmica. Quer dizer, tem uma clave que é dum-gondom-gondom, tidum-gondom, dom-gondom, adum-gondom-gondom, tidum-gondom, tidum-gondom, adum-gondom-gondom, cudum-gondom. Tem uma clave que está a rolar lá no fundo, mas a partir dessa clave, as diferentes partes vão entrando e se sobrepondo dentro dela. E vocês vão ver que é uma mbila específica que está a fazer esse desenho de missão. Então, timbila o que é? Timbila é o nome da manifestação por um lado, mas timbila é o nome do instrumento musical por um lado, no plural. Mbila é o singular, timbila é o conjunto todo. Então, tem os tambores, tem as timbilas, tem as vozes, tem as gochas, tem as vozes. Então, todos esses elementos, eles se juntam para formar uma estrutura cooperativa megarritmo que é construída de forma horizontal. Ou seja, não há um ritmo que fica em cima sobre o outro, não. Todos se cruzam para formar uma estrutura megarrítmica. Eu não gosto de pensar a música africana a partir de um movimento circular, como se propõe pensar outros autores. Eu gosto de pensar ela a partir de uma estrutura espiral. Eu coloco aqui uma estrutura circular e coloco diferentes fotos, que são diferentes partes que aparecem na timbila, para dizer, e ainda tiro as fotos um pouco fora, para dizer que em algum lugar essa repetição que ocorre, que geralmente se diz circular, ela sai e não volta a entrar da mesma maneira. E possivelmente o círculo seja, a forma espiral seja mais ou menos uma coisa que se podia apropriar e não linear, não um círculo de repetição rígido, é um círculo de repetição que vai apresentar nuances diferentes, aquele ele vai se construindo de diferente forma, em diferentes momentos. E se forem a ver lá naquela casinha, lá no pote, eu coloquei voz em cima, para dizer que mesmo aquela pessoa que está lá dentro da casa está a cantar lá. E tudo isso está a formar, é que cria a música. Lá há uma pessoa que está a aparecer com a voz e tal. Então, tudo isso é que forma a música de mbila. E são várias danças que acontecem aqui. Temos ngalanga, temos maquaia e temos o próprio conjunto de mbila. Isso que eu estou a fazer aqui é simplesmente uma introdução. De facto, é uma introdução porque nós teríamos que ter um tempo em que a gente pega manifestação por manifestação, discutir ela e pensar de forma específica no ritmo, pensar de forma específica no contexto, pensar de forma específica na dança. Então, isso é mesmo uma introdução que podemos preparar aulas futuras já específicas com essas temáticas. Se não tem perguntas, podemos passar para a próxima escuta musical. Essa é a última escuta, né, que vamos fazer, apesar de ter outros exemplos.
É isso? Está sem áudio para todos? Para mim tem áudio. Eu acho que foi o problema do Zé. O pessoal está respondendo aqui que está saindo áudio. Tá, então bora lá, pessoal. Continua o vídeo? Valeu, pessoal. Vamos voltar para o slide, professor. Esse vídeo tem coisas bastante interessantes que, se a gente tivesse tempo suficiente para ver, vocês iam se surpreender quando você faz uma relação histórica com a prática e a história da própria prática. Eu vou comentar rapidamente e vou passar a palavra para os colegas. Então, essa é uma prática musical de norte, agora voltando para o norte, especificamente em Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado, nos Maconde, não é? O Maconde, que significa terra fértil. E os Maconde, eles têm muita relação com essas esculturas que vocês podem ver. E essas esculturas manifestam o dia a dia. Vocês podem ver um homem a caçar, podem ver uma mulher carregada de um bidon, podem ver pessoas a tocar. Então, são esculturas que dão a história do dia a dia daquele povo. E tem vários trabalhos feitos por muitos brasileiros sobre essas máscaras, sobre essas esculturas, que refletem questões sobrenaturais, mas, por outro lado, refletem questões do dia a dia. Então, o mapico é uma forma de mudança mudança de forma. O que isso significa? Esse é um ritual masculino que acontece, era tradicionalmente, quando ela surge, era num espaço e tempo em que predominava a linha matrilinear, onde as mulheres é que tinham poder. Então, os homens pensaram essa prática musical como forma de criar segredos para as mulheres. Tanto que as mulheres não entravam onde essa prática musical ocorria. E se a mulher entrasse lá, de alguma forma podia ser agredida nesse ambiente. Então, é um ambiente em que um menino faz o seu rito de iniciação, e nesse ambiente de rito de iniciação, o menino ele se torna lipico. Lipico é o nome da pessoa que executa a dança. E esse lipico ele encarna Lihoka, que é o espírito que ele encarna. Esse período de encarnação desse espírito chama-se Licumbi, que é esse período que ele está lá por semanas dentro da floresta, onde só entram os homens, e ele aprende a dança, aprende como é que se amarram as roupas, aprende como é que se faz aquela máscara, e as mulheres não deviam entender que era um homem, era uma pessoa, aquele era um defunto, era um espírito, e que as pessoas que estavam a participar da performance, se não estivessem iniciado, não deviam saber quem era essa pessoa. Então, esse é o momento em que
o menino aprende a lidar com os tambores, aprende a lidar com os princípios tradicionais, as sequências rítmicas, e também aprende a construir uma casa, aprende a ter relações, como se tem relações com uma mulher, etc. E falo aqui de relações sexuais mesmo, é um rito dessa natureza. Passamos para o próximo slide, professor. Então, o que posso resumir aqui é que essa é uma forma de expressão musical que, por um lado, enfatiza essa questão tradicional de ritos de iniciação, mas, por outro lado, enfatiza aqui um ensinamento histórico. Se a gente tivesse tempo de ver o vídeo até terminar, nós vamos ver que, às vezes, usam-se diferentes máscaras que simbolizam o colonizador, máscaras que simbolizam os animais, máscaras que simbolizam os espíritos encarnados, máscaras que simbolizam os antepassados. Então, cada máscara tem um significado específico. Próximo slide, professor. Então, todas as práticas musicais, elas têm são autocondutoras, quer dizer que não existe um maestro específico que faz. É a partir de uma reciprocidade visual que ela acontece, e ela acontece de forma espiral. Eu coloquei uma forma espiral aqui a partir de forma de bolo, para dizer que é lá onde tem os instrumentos musicais de sacudimento, é lá onde tem a escultura, vozes, movimento corporal, espala-pala, que é aquele instrumento que eles sopram, é lá onde tem os tambores, é lá onde tem o meio. E também tem os instrumentos que eles amarram no corpo deles, que geram imprevisibilidade da estrutura sonora, por exemplo, e que a relação de dançarino com o ritmo, vocês veem que é uma relação que tem com um tambor. Então, qualquer movimento que ele faz, o tambor está a executar esse movimento. Então, temos diferentes tambores aí, desde lingoma, licuti, zinganga, vinganga. São todos esses instrumentos que se juntam e formam uma estrutura mega rítmica. Próximo slide, professor. Próximo slide. Então, aqui temos algumas características que nós podemos enfatizar, que essa é uma música integrativa, é uma prática coletiva, é uma composição colaborativa, ela é autocondutora, trata-se de uma repetição criativa, não uma repetição do mesmo ritmo, é uma organização espiral, ela baseia-se no caráter responsorial, tem um caráter megarrítmico, apresenta uma forma curta e simples, apresenta frases curtas e simples, faz parte do cotidiano africano, é uma aprendizagem incorporada consciente e inconscientemente, depende da memória e motivação, depende de uma passagem de geração em geração, acredita na ancestralidade, vive da natureza, é didaticamente menos previsível, é uma prática aberta e inclusiva. Então, são vários de explorar aqui. Então, eu acho que o que eu queria fazer nessa aula não era trazer elementos típicos de uma prática musical, mas era fazer uma introdução que vai criar oportunidade para a gente estudar outros elementos da prática cultural. Então, me desculpa mesmo, eu sou burro, né? Não trouxe aquilo que vocês desejavam, mas a ideia era fazer uma introdução, não era falar de uma prática específica. Isso fica para o futuro. Quem se decepcionou, me desculpa por isso. Canimambo, tem vários exemplos que a gente podia ver, mas por enquanto é isso que eu podia dizer. Canimambo significa obrigado, né? Obrigado a você, Micas. Foi ótimo. Imagina, não tem que se desculpar de forma alguma. A disciplina chama Introdução às Músicas do Mundo, então foi perfeito você ter feito essa introdução. É realmente infinito, né? O Micas mandou, gente, aquela lista, eu assisti, tem outros vídeos muito interessantes, então recomendo que todo mundo assista. E obrigado, Micas, para mim ficou super claro, acho que é isso, foi uma introdução e com uma perspectiva panorâmica, né? Assim, de trazer diferentes elementos, e mais nesse final que a gente vê como as coisas estão relacionadas, mesmo cada região,
cada manifestação tem as suas especificidades, né, tem essa unidade também entre as manifestações falando de Moçambique, mas, né, também pensando em África, né, de uma forma mais ampla. Muito bacana. Obrigado. Dá tempo de fazer uma perguntinha bem rápida? Pronto, então, muito massa, obrigado aí, foi fantástica a aula, realmente. Só que uma dúvida, uma coisa bem besta, assim, em relação àquela questão do tambor e do movimento corporal, né, que você falou que um chama o outro. No caso, o movimento corporal chama a batida do tambor chama o movimento corporal, ou é algo previamente ensaiado, alguma coisa assim? Eu fiquei com essa dúvida. É uma coisa previamente ensaiada, eu posso dizer isso, mas esse ensaio não é um ensaio só de tocar assim só, é um ensaio que envolve muitos elementos. São pessoas, se você vive comigo, você sabe, se eu levanto essa mão, o que eu quero dizer? Se eu faço isso, você sabe o que quer dizer. Se eu faço isso, você sabe o que quer dizer. Se eu faço isso, então é um discurso que vai se construindo a partir do contato que as pessoas têm. Essa cerimônia aí, quando ocorre, normalmente tem duas pessoas que têm um segredo, que dizem que têm segredos. Tem várias teses escritas sobre isso. Então, o segredo entre essas duas pessoas, eles combinam o que a gente vai fazer. E essa combinação é feita lá onde aquela pessoa veste aquela roupa. Aquela leva mais de 1 hora para vestir. É uma série de coisas que a pessoa coloca. E quando encarna aquele espírito dentro dele, ele não consegue ver nada ali, tanto que ele só respira e vê dali da boca. Se vocês analisarem aquelas máscaras, vocês vão ver isso aí. Então, cada movimento que a pessoa faz, e cada movimento que a pessoa faz serve como uma partitura gráfica para a pessoa que executa. E cada toque que a pessoa que executa faz serve como uma grafia para aquela pessoa que toca. Na verdade, ele não consegue ver ninguém. Ele está com o espírito encarnado. Então, quer dizer, imagina uma pessoa que não está vendo ninguém ali no palco, entendeu? O que ele está a sentir dentro da sua cabeça. Então, é tudo isso que está incorporado dentro dele. Eu posso mandar a tese, que tem umas 500 páginas, que traz um contexto clarificado sobre essa prática musical, e já existem várias coisas. Então, é uma série de coisas que teríamos que parar aqui, estudar só os tambores, depois só estudar as máscaras, só estudar as danças. E isso fica para a próxima aula música do mundo, para a próxima disciplina, né? Massa, cara, valeu mesmo, foi fantástico, fantástico. Dá para Obrigado fazer... pelos professores que trazem toda semana aí, sempre uma aula maravilhosa. Dá para perguntar ainda? Micas, obrigado aí pela grande aula, viu? Maravilhosa, obrigado mesmo. Micas, o que me chamou a atenção nesse ritual foi a lembrança muito grande daquele ritual da Costa do Marfim, o Zauli, né? E, assim, diferente do Mapico, né? Diferente do Mapico, né? O Zauli, ele tem caráter, o ritual voltado pro feminino, né? Então, eu queria saber também se tem alguma ligação, assim, até os tambores, né? Os tambores do Zauli é mais grave, e eles usam um tipo de instrumento de sopro a todo momento dentro da música. E no Mapico também tem um instrumento, meio que um instrumento de sopro, né? Como fosse um chifre, que usa menos. E os instrumentos são menores, tocado com varetas, né? Com galhos. Então, eu queria saber, assim, basicamente, se tem alguma relação, né? Até porque o Zauli vem dos anos 50 ali, né? Não é tão antigo assim. E também, só Micas, e também o Zauli, ele tem essa interação, como você falou, né? Da coisa do espiritual, né? Eles ensaiam, mas também tem essa coisa que eles... É a mesma coisa, tipo, eu e você toca junto há anos,
né? E vai tocar vai tocar em um determinado local, assim, vai rolar uma jam, e a gente já sabe basicamente a ideia, né? Como um outro pensa, né? Então, o Zauli, ele usa bastante essa interação dos tambores junto com meio que com a coreografia. Valeu, Gilson Machado. Realmente essa é a ideia da aula, dessa disciplina, né? Se eu entendo bem, de a partir daquilo que a gente vai trazendo, fazer essas conexões. E você foi fazer essa conexão a partir da África, de uma outra África. Isso é muito interessante. Eu volto a referir uma coisa muito importante que eu disse no início da aula. Eu disse a cultura africana é única. Ela só tem diferentes formas de se manifestar. E quero imaginar que também isso acontece em práticas afrodiaspóricas, entendeu? Então, dentro do contexto africano, nós vamos ter práticas musicais que têm elementos que são não vou chamar universais, mas que são elementos básicos, e que, inclusive, eu trouxe lá no final. Então, esses elementos vão se diferir dependendo da cultura, dependendo da região, dependendo das influências, dependendo da formação dos impérios, dependendo do tipo de atividade que essas pessoas faziam. Por exemplo, tem lugares que faziam mais a caça e a recoleção, tem lugares que faziam mais a agricultura, tem lugares que desenvolveram mais a metalurgia. Então, dependendo do lugar que essa atividade ocorria, a relação com a prática musical era outra. O instrumento que você falou dele, que a gente chama de chipalapala, ompundo, que é o aerófono, ele aparece em muitas manifestações. Se vocês olharem para os diferentes exemplos que eu trouxe aqui, vocês vão encontrar aquele instrumento de sopro no norte, tanto no sul, é o mesmo instrumento que eles usam. E é um instrumento que é muito usado para chamar as pessoas para a reunião na árvore, né? É como se fosse um apito. Pessoal, aqui hoje é de ocorrer uma reunião, então daqui a 1 hora nós queremos todo o pessoal que se encontre lá na árvore para essa reunião. Então eles tocam aquele instrumento. Então, quando ele aparece na música, ele está a trazer várias uma lista de elementos que simbolizam. Por um lado, pode ser o início da dança, por outro lado, pode ser o final da dança. Então, ele tem uma determinada característica específica. Quanto à questão dos tambores que você coloca, realmente isso depende da disponibilidade do material, da pessoa que faz e da relação dessa pessoa com a pessoa, com o personificar da própria pessoa, né? Porque é comum que você encontre esse instrumento. Quando você vai comprar um instrumento, a pessoa pergunta: como é que você quer esse instrumento? Quer que seja pequeno, quer que seja grande? E essas perguntas, as respostas dessas perguntas, às vezes, têm a ver com a relação anatômica da própria pessoa. Digo, se é baixinho, se é um pouco mais alto, então tudo isso vai tecendo a África. Tem uma parte da África que tem pessoas um pouco mais baixinhas, tem uma parte que tem pessoas mais... E tudo isso influencia na própria construção do instrumento. Tem uma zona da África que as pessoas têm uma voz muito mais aguda, lá quando a gente tem a cora. Tem pessoas que têm vozes mais graves. Então, tudo isso tem uma implicação na construção, na escolha do instrumento. E tem outros vários elementos que a gente não tem tempo suficiente para falar deles sobre isso. Eu estou a passar de tempo aqui já. Valeu, Micas. Infelizmente a gente deu horário, né? Um monte de gente já teve que sair, mas foi incrível, foi uma introdução super interessante, assim, com muitos elementos, muito bacana mesmo. Muito obrigado, Micas. Foi maravilhosa a aula. E a gente segue aí refletindo, né, aprendendo com você, Micas, e entre nós. E aí, só para concluir, a gente vai passar uma atividade, gente, para vocês, porque na semana que vem é